Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Quero neste momento trazer uma palavra aos vossos corações. Segundo escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 17. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E o verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O evangelho da esperança. Essa carta destinada a Colossos, o apóstolo Paulo traz para nós a apologia do que? Da divindade, da natureza de Cristo, trazendo a expressão para nós que todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas subsistem por Ele. Então, nesse momento desse desafio, nesta breve palavra, eu quero deixar o coração dos irmãos, das irmãs, quem sabe do jovem ou aonde este áudio chegar. Eu quero compartilhar com você a permanecer na fé, a permanecer fundado. Por quê? Porque principalmente no versículo 23, ele diz assim, ó: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Aqui ele está falando da constância. Tiago nos alerta sobre o ser humano ter um coração dóbrio. O apóstolo Tiago nos ensina que nós não podemos ser inconstantes. Nós não podemos ser levado e tomar às vezes decisões baseadas nas nossas vontades humanas. Porque as nossas vontades humanas, elas são geradas no nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas nessa palavra que Deus colocou no meu coração, Ele me trouxe aqui para profetizar na minha e na tua vida que é possível ficar fundamentado, arraigado, firme na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Para que nós possamos ter uma esperança genuína no nosso coração, nós precisamos primeiramente estar fundamentado, estar o que? Sempre permanecendo na fé, no amor, neste evangelho. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o salmista é bem clássico para dizer assim, ó: os leões são os melhores caçadores da natureza. E a Bíblia diz que os filhos do leão sofrem fome e passam necessidade, mas aquele que teme a palavra do Senhor, de nada tem falta. Então, neste breve saudação, eu quero deixar esta palavra. Nós estamos passando um momento de desesperança. Nesse texto sagrado,
o apóstolo nos fala sobre o alicerce da firmeza da nossa fé. Ao mesmo tempo, nos exorta a fim de que venhamos se afastar da esperança falsa. Aqui Paulo apresenta o evangelho da esperança, de fato, o evangelho que cremos, o qual também pregamos. O apóstolo Paulo, ele próprio dá testemunho daquilo que ele está vivendo, porque ele fala assim: daquilo que eu hoje eu prego e daquilo que um dia o Senhor me chamou. O evangelho da esperança, o cristianismo e a religião e a esperança é a única que apresenta uma mensagem de esperança ao pecador baseado em fundamentos sólidos e verdadeiros. O cristianismo é a única religião que traz Deus como esperança, o Salvador. O livro da esperança é uma mensagem de esperança para todos os homens. A palavra esperança quer dizer ter convicção daquilo que você espera que irá acontecer. Então, nesta noite, que você venha olhar para as boas novas, que é o evangelho. O apóstolo Paulo dá testemunho do evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é para mim, é poder de Deus. Irmãos, e esse poder, nesse momento, você que está me ouvindo, ele está entrando aí agora, em nome de Jesus Cristo. Esse poder que vem através do Espírito Santo e através desta palavra, ele entra agora aí em nome de Jesus e diz para você: não temas, não temas. Isaías 54, verso 17. A Bíblia diz assim que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que tentar se levantar contra ti, tu as condenarás. Por que o apóstolo traz nessa carta aos Colossenses este versículo trazendo a esperança? O cristianismo, o evangelho, irmãos, diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essas palavras não vão passar, irmãos. Elas estão sendo concluídas, elas estão sendo, irmãos, todo dia anunciada. Ela vem de um tempo de milhares de anos que permanecem firmes, inabaláveis perante toda a civilização, todos os impérios que já você possa imaginar, Nero e os romanos, de todavia tentaram o quê? Ofuscar esta obra, mas não puderam. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é pura. Salmo 19, verso 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ela nesse momento está refrigerando a tua alma. Você que está com a alma batida, você que está inquieto, você que está passando por uma enfermidade nesse momento agora, através desta palavra, ela está refrigerando a tua alma. E você vai ser curado agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo de olhos abertos a cura, a libertação e a esperança do Evangelho, que é Cristo. E todas as coisas foram feitas para Ele, e tudo que se fez subsiste por Ele. Em nome de Jesus Cristo, aleluia!
seja abençoado através desta ministração. Este evangelho é o evangelho de boas novas, é o evangelho que cura, que liberta, que transforma. Segunda Crônica 7,14, a palavra diz assim, ó: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Eu, em nome de Jesus, debaixo da humildade e na autoridade do Espírito Santo, eu profetizo que a sua terra, ela será curada, ela será sarada, através do que? Da ação da humilhação, através da ação do que? Do abandono do pecado, através da conversão. Se você uma outra hora já é, irmão, um cristão, aceitou Jesus, Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz assim: pois se já fosse justificado com Cristo, se Cristo já justificou você, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são desta terra, porque as coisas que são desta terra não têm esperança para a tua alma, mas as coisas que são de cima, elas têm esperança. Medite comigo, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz assim: Deus criou os céus e a terra. E o projeto que Ele tem para você não começou por baixo, não, e não está por baixo, começou por cima. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele está dizendo assim: eu começo por cima. Ei, então nesta noite, nesse desafio desta palavra, quando Ele entregou as tábuas da lei moral, penal para Moisés, Ele escreveu por cima com o seu dedo. Oh, aleluia! Quando a Bíblia diz: oh, louvado seja o nome do Senhor, quando Ele foi crucificado e disse esta palavra: está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo. O plano de salvação, o plano de libertação nunca esteve embaixo, sempre veio de cima. Então que eu e você possamos ficar arraigados nesta palavra, porque a Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 3, verso 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa é a nossa esperança. Não sei o que Deus há de fazer após esse isolamento, mas eu sei daquilo que Deus fez. Eu sei daquilo que Deus fez na vida dos seus profetas, na vida dos seus eleitos. Uma certa vez Ele permitiu que Noé ficasse isolado por um tempo. Após o isolamento, Deus trouxe pela genealogia de Noé outra humanidade. Através do que? Do isolamento de José, dos 17 anos até os 30, esse menino, este jovem passou por processo de isolamento, de solidão, de tristeza, e até mesmo poderia ele desconfiar e ter dúvida de todo o processo que Deus tinha na vida, mas ele passou pelo processo, e após o isolamento o Senhor o honrou. Podemos contemplar o isolamento de Davi, 15 anos, oriando Alamás, 15 anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, passando por um processo de isolamento, sem o aconchego da sua família, sem os seus entes queridos por perto. Mas após os 15 anos de batalha, de isolamento, a Bíblia diz que Davi, após ser ungido, ainda antes de sentar no trono, mas depois do isolamento, foi chamado segundo o coração de Deus. Ei, temos muitos textos bíblicos, não sei qual é a sua adversidade, não sei qual é o processo, não sei qual é a adversidade, mas eu só sei de uma coisa:
A palavra do Senhor diz assim que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que está para se revelar para nós. Até o próprio Filho, aleluia, de Deus passou por um isolamento de 3 dias e 3 noites no seio da terra e trouxe para nós redenção de vida eterna. Quero te dizer, após esse isolamento, eu não sei se nós vamos terminar ele, porque nós estamos à beira do arrebatamento da igreja, mas eu creio, aleluia, que assim como Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, Ele não deixou de operar e jamais vai deixar, aleluia, de cuidar daqueles que servem ao Senhor em espírito, em verdade. Salmo 23, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então eu profetizo este evangelho é de esperança, esse evangelho é um evangelho diferente de todas as outras religiões. Esse evangelho é aquele que liberta nós de todas as coisas. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser liberto pelo evangelho genuíno é o que? O evangelho, ele nos liberta de tudo aquilo que nos prende. Libertação é isso. É te libertar de tudo que te prende e ser livre para a glória do nome do Senhor. João 8:38 diz assim: se pois o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. Eu profetizo que você seja liberto. Quem sabe de todos os temores desta vida que você esteja vivendo. Não temas. Maior é aquele que está conosco. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero dizer que em cima de muitos desafios há uma promessa. Deus provou os homens e tem provado a humanidade. Mas eu quero deixar esta palavra. Fique com essa palavra ao teu coração. Nada é impossível àquele que crê. Um abraço. Fique com Deus. Jesus te ama. Aleluia, você é especial para Jesus. Aonde chegar esse áudio, que você possa se render aos pés, você que parou, você que desistiu do chamado, você que não tem mais convicção, volta para Ele. O sentido da nossa vida está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. Está em Cristo. Moisés, quando se encontrou com aquela sarça que queimava e não se consumia, e viu a presença, viu a companhia de Deus, ali sim, todo o sentido da vida de Moisés começou ali. Você só terá sentido na presença de Jesus, e você só vai chegar aonde Deus projetou para você chegar, com a presença dele. Fique com esta palavra. Um abraço, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama. Um abraço, tchau.